Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os adoçantes. Será que eles são adequados para a saúde da gente? Então vamos entender um pouquinho sobre eles. Nós temos basicamente dois tipos de adoçantes, os adoçantes naturais e os adoçantes artificiais. Os adoçantes artificiais são a sacarina, o ciclamato, aspartame, a sucralose. E eles causam algumas complicações para a saúde da gente, esses adoçantes artificiais, tá? A sacarina, por exemplo, ela causa distúrbios de pele, vertigem, dor de cabeça, diarreia, que é a famosa doença da sacarina, tá? O ciclamato, ele provoca o quê? Tumores de bexiga, diarreia. O aspartame, problemas neurológicos, tá? O aspartame também, ele causa problemas sérios, às vezes, de baixo QI, de problemas de retardo mental, tá? E depois nós temos a sucralose. A sucralose é um adoçante feito com a cana-de-açúcar, mas ela é utilizado também 3 átomos de cloro. E esses átomos de cloro são bem perigosos, principalmente quando a gente aquece esse adoçante, né? A gente vai colocar ali no cafezinho, um adoçante com sucralose, esse cloro é bem prejudicial, tá? Então o cloro ele é um veneno para o organismo, diferente do cloreto de sódio, que é um nutriente, tá? O cloro não é algo saudável. Então esses adoçantes artificiais, eles não são boas escolhas para a gente. Depois nós temos os adoçantes naturais, vamos falar um pouquinho sobre eles. O stevia, por exemplo, é um adoçante natural, né? Como o próprio nome diz. Ele é um adoçante que é muito produzido aqui na América Latina, principalmente no Paraguai. Não temos muitos estudos falando sobre o stevia, que é um adoçante relativamente novo, tá? Somente alguns falando sobre a fertilidade, que pode comprometer ali a fertilidade de mulheres. Então é um adoçante também que, como ele é novo, a gente não tem muita informação sobre ele, tá? Depois nós temos a talmatina, que a talmatina ela é oriunda, é um aminoácido, tá? Mas é um aminoácido muito caro, então de difícil acesso para as pessoas, né? Então ele se torna muito caro, então a gente acaba nem sugerindo também. Não está ainda muito disponível no mercado a talmatina. E depois nós temos outros adoçantes, que são os adoçantes que é o xilitol, o eritrol e o manitol. A gente vê muito esse tipo de adoçante nas receitinhas fits, assim, na internet, né? Vai fazer um bolo, bota eritrol, bota manitol, bota xilitol, né? E as pessoas acham que é uma maravilha, mas não é também nada interessante, tá? Por que esses adoçantes naturais, o manitol, xilitol e eritrol não são interessantes? Porque eles promovem a disbiose intestinal. O que significa isso? Eles desequilibram as bactérias intestinais, tá? Eles podem provocar esse desequilíbrio intestinal, eles causam desconforto abdominal, né, gases, então não são interessantes, tá? E a gente sabe que o intestino é um órgão super importante, que a gente tem que ter o maior carinho com esse órgão, porque ele é responsável por funções muito importantes, então a gente tem que evitar esse tipo de adoçante para não ter nenhum tipo de complicação intestinal, né? Então, por exemplo, pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, como síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, a gente faz o quê? Um protocolo que a gente chama de food map, a gente retira todos os alimentos que fermentam, e um dos principais alimentos que a gente retira são esses adoçantes, né? Então, o eritrol, manitol, xilitol, a gente tem que retirar nesse protocolo food map. Por quê? Porque não são saudáveis para o nosso intestino, tá? Então, mas afinal de contas, que adoçante utilizar? Vamos lá, os adoçantes artificiais são péssimas opções, os adoçantes naturais, eles também não são muito interessantes, então o que sobra? Os açúcares, tá? Porém, utilizar os açúcares com moderação, tá? Então a gente pode fazer uso do açúcar de coco, do açúcar mascavo, do açúcar demerara orgânico, mas sempre com moderação, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, um diabético, né, que chega aqui e diz, não, Fernando, eu tenho que usar adoçante porque eu sou diabético. Não necessariamente, né? A gente sabe que hoje a gente não precisa trabalhar com adoçantes, inclusive para pacientes diabéticos, a gente trabalha com carga glicêmica da refeição, tá? Então, se ele utilizar um pouquinho de açúcar, mas tiver ali proteína, gordura e fibra,
vai deixar ali essa carga glicêmica baixa e ele não vai ter uma liberação muito grande ali de insulina, tá? A gente vai controlar com a carga glicêmica, então não precisa fazer a utilização de adoçantes, tá? Então, basicamente é isso, tá? A gente não precisa fazer utilização de adoçantes, eles não são interessantes, principalmente os adoçantes artificiais. Então, faça o uso do açúcar, mas com moderação, tá bom? Então, por exemplo, você vai colocar num bolo, utiliza o açúcar, uma xícara de açúcar com moderação. Todo o bolo a gente não vai ter uma carga glicêmica tão elevada, tá? Mas com moderação. Reduza um pouquinho as quantidades de açúcares, exclua os açúcares e os adoçantes, se possível, das suas bebidas, né? Então, vai tomar um cafezinho, começa a formar o hábito de tomar um café sem açúcar, sem adoçante, que você vai ver que com o tempo você se acostuma e não vai sentir falta desses açúcares ou desses adoçantes, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de comentar, compartilhe e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.